igreja, as pessoas não estão nascendo de novo, elas estão virando crente. E virar crente é uma coisa, nascer de novo é outra coisa. O que vocês acham que está acontecendo? A ver, comentem comigo. Falta de ensino? O que mais? Falta de ouvir a verdade, né? Porque conhecereis a verdade vos libertará. O que mais? Falta de temor. O que mais? Por que não estamos promovendo o novo nascimento? Nós estamos promovendo, sim, o homem está virando crente, mas não está nascendo de novo. Por que isso está acontecendo? Bom, eu não sei se vocês conhecem muito de agricultura e de pecuária, mas na agricultura, os cientistas, esses agrônomos, essas pessoas, eles vão misturando a semente, até que ela chega num estado chamado de híbrido. Vocês sabem o que é híbrido ou não? Sim ou não? Híbrido é aquele que já não gera mais, ele gerou até ali. É o último da geração. Então eles misturaram o milho com não sei mais o que, com não sei mais o que, não sei mais o que, não mais o que, e aí gerou o híbrido. Que a partir dele não gera mais. Você pode plantar uma semente de milho híbrido e ele não vai gerar nada porque ele não tem vida em si. Nos animais também é a mesma coisa. A égua, o jumento cruza com a égua e nasce a mula. E a mula, ela é híbrida, ela não tem capacidade de gerar. É assim ou não é? Ela não gera, ela não vai produzir filhotes, não tem filhote de mula, né? Porque ela é híbrida. Existem outros animais, obviamente, eu realmente não conheço muito disso, mas existem outras plantas também, mas esse já nos dá uma ideia clara. E nós estamos chegando em um momento em que a igreja, ela está se tornando híbrida. E você não pode dar aquilo que você não tem. Pode ou não? Se eu falar assim, Lucas, você tem um carro bonito lá fora, mas dá uma Ferrari para a igreja, né? Ele vai falar, eu posso dar o meu, mas a Ferrari não tem como. Irmão Wilmer, você tem um carro novo lá na sua garagem, mas dá uma Lamborghini para nós, né? Não pode, porque você nunca vai poder dar aquilo que você não tem. Amém? Sim ou não? Como nós promoveremos o novo nascimento se a igreja não tem sentido a graça de Deus em si mesma? Como nós promoveremos o novo nascimento se a igreja não tem vivido esse momento de graça na presença de Deus? O que é nascer de novo? Ou a chamada doutrina da regeneração. É tornar a gerar. O Nicodemos, ele vai perguntar, pode passar mais um versículo para nós? E ele disse assim, como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Como a igreja vai promover o novo nascimento se a igreja, ela está incutida, ela está envolvida com antigos preceitos que nada tem a ver com a salvação. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Louvo a Deus pelos nossos pregadores. Eu louvo a Deus por essa vida maravilhosa que nós temos aqui na igreja. Eu louvo a Deus pela comunhão, eu louvo a Deus pelo café que nós podemos tomar ali. Eu louvo a Deus pelo sorriso de cada um de vocês. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado neste lugar. Falando dos nossos pregadores, quando eu escuto uma mensagem que nem a irmã pregou aqui sexta-feira, e eu fico feliz, eu falo assim, graças a Deus. Porque as pessoas, elas entram neste lugar dispostas a aprender e pregar a palavra de Deus. Não a pregar o que eu acho, o que eu quero, mas o que diz a palavra e que mensagem nós ouvimos. Eu louvo a Deus,
Porque os nossos pregadores, eles insistem com a palavra que salva, a palavra que fere, a palavra que confronta, a palavra que faz a pessoa voltar. Porém, de uma maneira geral, lá fora, as pessoas não estão pregando a palavra de Deus. De uma maneira geral, as pessoas lá fora estão envergonhando o evangelho de Cristo e deixando a palavra de um lado e simplesmente pregando coisas que não servem para nada. Para nada. E aí, como nós geraremos o novo nascimento se a mensagem que está sendo pregada, ela não serve para nada? A cada dia menos pessoas servindo a Deus, menos adoradores, a cada dia mais confusões nas igrejas, a cada dia mais problemas. Por quê? Porque a palavra não está salvando. E aqui vem um segredo que nós precisamos ver. Olha o que o Senhor Jesus responde. Em verdade eu lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e não nascer do Espírito. A igreja do Senhor, ela está gerando, ela está transformando vidas através da água e através do Espírito. Mas, lamentavelmente, pregadores despreparados estão colocando crianças no púlpito. E deixa eu contar uma coisa para vocês que vocês não se enganem. Púlpito não é lugar para criança. 1 Timóteo capítulo 3 fala assim, para não aos neófitos, ou seja, aos pequenos, aqueles ainda que não estão preparados. Quer colocar uma criança para pregar, faz um culto de criança, faz uma, e aí você faz. Mas não pode os pastores da igreja ficarem calados no banco, ouvindo uma criança de 14 anos pregar e falar besteira no púlpito. Isso é totalmente errado. Ah, mas Deus usa quem Ele quer. Isso é verdade. Eu sou a maior prova disso. Deus ainda hoje tem me usado e Ele já poderia ter me fulminado porque eu mereço ser fulminado. Mas Ele tem me usado. Só que isso não nos dá a ocasião de fazer a casa de Deus uma bagunça. A casa de Deus tem que ser feita com ordem e com decência. Por quê? Porque senão não gerará o novo nascimento. Olha o que diz a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Assim que, se alguém, eu gosto muito desse se aí, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novos. Esse se final e o se do início lá, dá duas totalmente diferentes. Porque a proposta não é assim, ó, assim, portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não. É se alguém está em Cristo. Se houver aqui alguém essa manhã que está em Cristo Jesus, esse alguém, essa mulher, esse homem é uma nova criatura. Mas o princípio de estar em Cristo, ele é seu. O princípio de estar em Cristo é seu exclusivamente. Eu quero estar metido nas coisas de Deus. Eu quero estar envolvido naquilo que é Deus. Porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E aí, quando eu começo a olhar para o passado, eu falo, as coisas velhas se passaram. Quando perguntarem para você do seu passado, você simplesmente tem que falar assim, eu não sei, eu não vivo mais lá. Eu não tenho ideia de como funciona, já não estou mais lá. As coisas velhas se passaram. As pessoas que mais dificuldades têm de viver no presente são pessoas que ainda não estão em Cristo e vivem carregando o passado nas suas costas. E vivem carregando o peso do passado e com isso vão sobrecarregadas com o acúmulo do presente e o peso do passado de ontem, de antes de ontem, de uma vida inteira carregando. Mas se você está em Cristo Jesus, Ele fala assim, olha, lança sobre mim toda a sua ansiedade que eu cuido de você. E outra palavra, o Senhor fala assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele vai fazer o quê? Você está em Cristo? Então você tem que se sentir aliviado. Não está se sentindo aliviado? Não estou, pastor, eu estou sentindo peso ainda. Você ainda não está em Cristo, mas Ele está aqui esta manhã.
Ele está aqui essa manhã, você pode nascer de novo essa manhã. Aleluia. Está se sentindo aliviado? Fala, eu estou em Cristo Jesus. Está se sentindo sobrecarregado? Eu ainda não estou em Cristo Jesus, mas de todas as formas, aqui está o Senhor. E Ele vai cuidar de você. Ainda em Efésios capítulo 4, versículo de número 24. Efésios capítulo 4, versículo de número 24. Diz a palavra do Senhor assim: e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha lá. Se vestirem do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes do quê? Como é que você se reveste de justiça e santidade então? Através da verdade. Aleluia. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a verdade está em você, então você, obrigatoriamente, você anda em justiça e santidade. Obrigatoriamente você anda em justiça e santidade, porque Deus vai cuidar de todas as coisas, mas eu preciso ser semelhante a Ele. Quando a gente olha esse texto, não nos remete diretamente a Gênesis 1, 26? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nos remete diretamente a Ele. E as pessoas pensando que quando fala imagem e semelhança, tá falando desse corpo físico. Está falando dessa carinha que a gente tem, está falando dos dedos que nós temos, do joelho que nós temos. Não, está falando disso aqui, justiça e santidade. O homem e a mulher que nasceu de novo, eles vivem em justiça e santidade, porque passam a ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. Simples assim. O feio vai continuar feio. O gordo vai continuar gordo. O baixinho vai continuar baixinho. O alto vai continuar sendo alto. O preto vai continuar sendo preto. O branco vai continuar sendo branco. O polaco vai continuar sendo polaco. Nada vai mudar. Porém, quando ele começar a andar, ele é que é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele começar a andar, ele vai refletir Deus, porque agora ele nasceu de novo. E é incrível, irmãos, como a Bíblia Sagrada ela é perfeita. É incrível como a Bíblia Sagrada ela é maravilhosa. Ela não tem sombra nem variação. Quando o Senhor propõe a ideia da regeneração, quando o Senhor propõe a ideia do nascer de novo, Ele não falou com o ímpio. Ele não falou com o macumbeiro. Ele não falou com um católico que agora estará com seu coração dolorido, e a nosso pesar a todos os amigos que são católicos que perderam o seu grande líder. Mas ele não falou com eles. Ele não falou com os muçulmanos que adoram a Alá e tem Mohammed ou Maomé como seu líder religioso. Ele não falou com eles, mas ele procurou um fariseu, um conhecedor das escrituras sagradas. E ele falou: quem precisa nascer de novo é a nação crente, que diz que adora o Senhor com os lábios, mas o seu coração está distante dele. Ou seja, a doutrina do novo nascimento, ela não é uma doutrina exclusiva para o pecador, vindo para o homem, porque é isso que a igreja prega. E é por isso que estão fazendo um monte de crente e não está regenerando ninguém. Porque a gente quer que entre um pecador aqui, e a gente já quer, segura ele, amarra ele, vamos batizar, e vamos não sei o quê, e pronto, já nasceu uma nova criatura. O Senhor foi procurar para quem? Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um fariseu, um príncipe da sinagoga. Um crentão que não faltava nos cultos. Conhecia todo o hino da harpa, se fosse possível. Sabia recitar a Torá de todas as formas. Para esse, o Senhor foi falar. Irmãos, é hora de nós abrirmos nossos olhos e lermos a Bíblia e entendermos assim, é que o novo nascimento é para a igreja do Senhor hoje. Hoje. O novo nascimento é para a igreja que precisa abrir mão da religiosidade, que precisa entender, irmãos amados, que existem limites. Sabe, eu vou contar uma coisa minha, pessoal, para vocês, e já eu volto à palavra de Deus. Como vocês sabem, eu nasci num berço evangélico, eu nasci dentro da igreja,
e eu todo o tempo ali na igreja, e eu participei de todo o movimento que a igreja, ela apresentou, toda a onda religiosa que a igreja apresentou. Meu pai, ele pegava na minha barba, assim, quando estava perto dos líderes, e falava assim, tem que fazer esse menino arrancar a barba, porque a barba não é coisa de Deus, meu pai fazia. Participei disso. Não podia subir a plataforma se não tivesse de paletó e gravata. Uma ocasião eu fui pregar na igreja e eu trabalhava na Marabras. A Marabras, eles davam uma camisa branca de manga curta para nós, e a gravata, e eu fui pregar e coloquei o paletó por cima, mas o meu pastor estranhou que ele não via a manga da camisa aqui. Ele não via a manga. E quando acabou o culto, ele deixou eu pregar, eu preguei, quando acabou o culto, ele falou, tira o paletó, por favor. Aí eu tirei, estava de manga curta. Ele falou, nunca mais engane a igreja. Eu não enganei a igreja, simplesmente eu coloquei o paletó por cima. As irmãs viveram isso. Quantas pregações, as que são mais velhas na igreja, já ouviram de que o seu cabelo, se você passa a tesoura, tem um anjo no céu que recolhe o seu cabelo e coloca numa caixinha. Isso é a doutrina Deus é amor, mas a montoeira da igreja já pegou por aí. E recolhe numa caixinha, e aí depois Deus vai mostrar quanto de cabelo você colocou. Quantos de vocês já não ouviram isso? E pega o apóstolo Paulo falando sobre tosquiar o cabelo, e as pessoas não entendem sequer o que está escrito ali, e sai utilizando isso. Já falei para vocês, na igreja da Colômbia havia um pastor, que quando a irmã estava no seu período natural de mulher, ela tinha que colocar uma flor aqui atrás da orelha, para não dar oportunidade, para ela não corromper o púlpito. Porque não podia. Então as irmãs, elas iam com a florzinha lá, sabia, hoje eu não posso ter oportunidade. Quantos de nós carregamos essa pecha? De que se você estivesse com uma calça, você era uma ímpia. Ou se nós homens estivéssemos por aí andando de bermuda ou sem camisa, nós éramos os piores pecadores que a humanidade jamais viu. Promovia-se todo tipo de religiosidade e de castigo. Os que sofreram esse castigo de que se você não tomasse a ceia, você automaticamente já estava de banco, porque afinal de contas, você não tomou a ceia, então você está em pecado, está de banco. Quantos não tiveram? Eu passei por isso, que quando era dia de dízimo e oferta, no nosso caso, nós tínhamos que levar para o pastor, eu falo isso quando eu era missionário lá no Amazonas, a gente ia receber o salário, e ali mesmo o pastor já descontava o dízimo, porque você não. Daí eu brincava com ele, falava, eu não tenho direito nem de roubar a Deus. Ele falou, não, aqui não tem direito, aqui eu já tiro na hora o seu dízimo. Quantos de nós não passamos por todas essas coisas? E isso não foi capaz de promover o novo nascimento. Não, irmãos, eu não estou pregando aqui um evangelho liberal e andem do jeito que vocês quiserem na igreja, não. A Bíblia diz que tem que ser tudo com ordem, com decência. As mulheres têm que se vestir moderadamente. Lamentavelmente, agora a gente tem que falar para os homens também. Os homens também têm que se vestir moderadamente. Porque o camarada passa tanto tempo lá levantando ferro lá na academia, que depois quer colocar a camisetinha apertada e vir para a igreja. Quer colocar a calça 3 números menor que serve para ele e quer vir para a igreja. Não, a Bíblia manda você andar moderadamente. Mais que isso, é religiosidade, exercício de religiosidade. E por que essas coisas têm acontecido? Simplesmente porque não se prega o novo nascimento para os que estão na igreja. Quer pregar o novo nascimento da porta para fora. Esse vizinho, ele vai nascer de novo. Mas nós não precisamos. A gente já é crente. O meu companheiro aqui, o dono da casa, que ele vai nascer de novo. Mas eu não preciso, eu já sou crente. Eu já sou pastor. Quando na verdade o Senhor teve encontro com aquele que era o maior religioso da época. Fariseu de nome Nicodemos. O que significa então o novo nascimento? Primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre o novo nascimento é que o novo nascimento é uma vivificação espiritual.
Se você nasceu de novo, você vive as coisas de Deus. O novo nascimento é a regeneração que te concede uma nova vida na presença de Deus. Que você pode dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você só vai viver o novo nascimento quando as coisas de Deus for prioridade na sua vida, irmãos. Por que Deus não tem sido prioridade na vida do crente no século 21? Porque qualquer coisa afasta as pessoas da presença de Deus, porque qualquer coisa já não dá mais certo e já começam a desistir de servir a Deus, simplesmente porque não nasceram de novo. Porque se promete um evangelho de tanta bênção, de tanta riqueza, e a pessoa não alcança, e ela desiste de servir a Deus. Mas o Senhor não falou para você, olha, passa por essas portas, vira crente, e você vai ficar rico. E pelo contrário, ele ainda falou assim: aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Imagina, irmão, ele não está falando negue o seu patrimônio, está falando negar a si mesmo. Porque quando você abre mão do seu direito, então você fala assim: nada mais me importa a não ser Jesus. Eu não sei vocês, como vocês se sentem, mas eu fico muito indignado quando você fala, você vai para o culto hoje, se Deus quiser eu vou. Algum momento na vida Deus não quer que você vá na igreja? Se Deus preparar, eu vou. Como Deus vai preparar? Não, hoje eu não quero você na igreja. Hoje você fica, Deus não providenciou para mim ir para. Não, irmãos. Falta de nascer de novo. Porque a vida espiritual, ela é uma natureza, não uma natureza velha que mudou. Não é o caipira, ou como diz aqui no Paraná, não é o colono que saiu lá da roça e veio morar na cidade grande. Isso não é novo nascimento. Novo nascimento não é o camarada que estava acostumado a andar de carroça, de cavalo lá na cidade, lá no mato, e de repente vem para a igreja, de repente vem para a cidade grande e começa a andar de ônibus. Isso não é novo nascimento. Porque as pessoas têm essa ideia na mente, que o novo nascimento é simplesmente parar de andar a cavalo e andar de ônibus. E está acostumado a pescar o peixe na beira do rio, e agora veio para a cidade grande e vai lá comprar peixe na peixaria. Isso não é nascer de novo, isso é virar crente. Mas a vivificação espiritual, exaltado é o nome do Senhor. Eu vou precisar que um dos pastores resolva esse problema para mim lá. Eu estou no meio do culto aqui, não dá para fazer 2 cultos paralelos. A vivificação espiritual, ela difere daquilo que é religiosidade. Aquilo que é religioso, não dá para a gente viver simplesmente uma ideia de que, antigamente eu usava a camisa do meu time preferido, e eu uso hoje um paletó e uma gravata, então eu nasci de novo. O novo nascimento começa a fazer fluir de você rios de água viva, que salta da morte para a vida eterna. Começa a fazer com que você flua as coisas grandiosas de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida, na minha vida. E nós precisamos compreender isso, irmãos. Que o novo nascimento é a concessão de uma nova natureza. Aquele que era iracundo. Vamos ver essa diferença? Mais claro, Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Nós vamos ver a natureza velha. Olha lá, a natureza velha. As obras da carne sendo manifesta: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Isso tudo faz parte da natureza velha. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, que eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Novo nascimento nada tem que ver com a roupa que você está vestindo, com o jeito que você faz o seu cabelo, com o sapato que você coloca, se é um salto alto ou um salto baixo. Nada tem que ver. Novo nascimento tem a ver com uma mudança do interior seu, que flui vida eterna. Vamos continuar agora um pouquinho mais? Agora vamos ver como uma pessoa nasce de novo. Entretanto, todavia, porém, aquele que nasceu de novo, então ele vai produzir o fruto do Espírito, que é o quê?
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas, que nos cobrem o que sejam, mas nunca vão nos cobrar por falta de amor, porque nós temos que ter o fruto do Espírito. E nós só teremos o fruto do Espírito quando nós nascermos de novo. Amém? Portanto, o novo nascimento ela é uma necessidade universal. Todo mundo precisa nascer de novo. Todo mundo. Começando por nós dentro da igreja. Irmãos, eu fico espantado como grupos religiosos e como pessoas da mídia, elas do nada se transformam. Mas o que mais me espanta é a igreja do Senhor. Deixa eu contar um caso, ou dois casos. Eu tenho a esperança dentro do meu coração que um dia aquela Tammy, Gretchen, né? Aquela pessoa, vamos usar esse termo assim, ela vai ter um encontro com Deus. Eu vejo muito mais temor nela do que de muitos crentes, com tudo que está acontecendo na vida dela. Porque alguém perguntou para ela assim, o que você, se Deus mandasse você voltar, o que era antes, você voltaria? E ele falou assim, ó, se Deus falar comigo, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu confio em Deus e eu creio em Deus. E como é que está nós crentes? Ai, que aberração, olha o demônio aí. Vai para o inferno. Vai queimar no inferno. Esse demônio aí que está, realmente, se não se arrepender, vai realmente. O salário do pecado é a morte, ninguém está dizendo aqui que não vai. Só que o que eu estou querendo dizer é que quando ela fala de um Deus que está nos céus e que ela teme a esse Deus. E os crentes não têm temor a Deus. Os crentes têm uma espada na mão e que acham que tem o direito de decepar. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Quantos não quiseram aqui em Curitiba decepar minha cabeça e simplesmente dilacerar o meu corpo todo para expor por aí? Está vendo essa desgraça da humanidade? Vocês sabem disso. Mas até aqui o Senhor tem nos posicionado, nos guardado e nos amparado. Porque o novo nascimento, ele não é uma espada de justiça. Ele não é uma espada de guerra, de morte e de dilaceração do ser humano, mas é uma espada de vitória, que quando vem as ciladas do inimigo, o crente ele está aí preparado para o inimigo, não para o próximo. Isso é o novo nascimento, uma necessidade universal, é entender que lá fora o mundo precisa conhecer o Deus que nós servimos, mas esse mundo só conhecerá o Deus que nós servimos se nós tivermos um novo nascimento em nós. Aí está o irmão Ramiro, ele pode falar para vocês. Que tal agora, se o irmão Ramiro pegasse o microfone, vocês precisam conhecer o pastor Wagner no serviço, é outra pessoa completamente. Ixi. Não estou te reconhecendo, pastor. Que tal? E eu sempre falo isso para pastores. Ninguém segura uma máscara por muito tempo, irmãos. Você põe a máscara, mas logo ela cai. Aquilo que você é na igreja, você tem que ser lá fora. Aí você começa a dizer que você nasceu de novo. Aquilo que você vive na igreja, você tem que viver lá fora. Não dá para ser um crente aqui e outro crente lá fora. Aquele que pecava não peca mais. Aquele que vivia em facções não vive mais em facções. Aquele que vivia em dissensões não vive mais. Aquele que vivia em imoralidade sexual não vive mais. Por quê? Porque simplesmente nasceu de novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, a pergunta é, nós vamos caminhar para o encerramento. A pergunta é, como nascer de novo? Como nascer de novo? Não existe outra possibilidade de pensar em novo nascimento a não ser o nascimento natural. Como é que acontece o nascimento natural? Oi? A mãe tem um filho. Do nada, a mulher aparece, estou grávida, vou ter um filho. Foi assim? O casalzinho teve que namorar, dar uns beijinhos, e daí a mulher começa a ter a barriga inchada. Não, mais que a minha, irmão. Para de olhar para a minha barriga. Né? Vou esconder ela aqui.
Começa a barriga inchar. Alguém lá dentro, lá dando soco na barriga da noiva, incomodando. E aí, de repente, do nada, numa conversa informal na hora do almoço, ou só para incomodar a gente, meia-noite, 1h da manhã, estoura a bolsa. E começa aquela lavagem, começa aquela aguaceira derramar pela casa. Eu ainda tive a benção de não precisar assistir os partos. Mas coitada dessa juventude que agora tem que assistir o parto da mulher, né? Eu tive a benção que eu não precisei. Assisti o parto da minha netinha, Brenda. Mas era assim na televisão e eu fechava o olho, então eu não via nada. Mas coitado desses meninos novos, eu fico olhando. Diego, Oliver. O Wallace assistiu também, não? O Wallace teve que assistir os pais. Assistiu também, Lucas? Misericórdia, coitado. Assistiu também, Flaviano? Eu não, eu tive, meus filhos já têm 20 anos de idade, mais novinho, então eu não precisei ver essas coisas. Ixi. Camarada fica um tempo sem querer comer churrasco ali, carne velha, sangue para tudo quanto é lado, misericórdia. Não assistiu também, não? Eu também não ia querer de jeito. Eu ia perguntar assim, sou obrigado? Não, então, vai com Deus. Boa sorte, meu amor, estou com você aqui, ó. Eu ia fazer uma faixa e começar, ia começar a gritar assim, que lo quiten, mas não quero ver nada disso aqui. Amém? É que, então vamos partir desse princípio. A primeira coisa que nós precisamos entender é que, para que haja um novo nascimento, precisa haver a concepção. Precisa haver o que diz em espanhol, el engendramiento. Precisa haver o quê? A conceição. A semente tem que ser plantada. Vamos pensar. Como é que a semente vai ser plantada se vem o pecador na igreja? E vocês, em nome de Jesus, parem de falar isso. Eu sei que vocês não falam, mas agora eu vou profetizar. Se você fala, para de falar isso. O pecador está lá, morrendo no vício do crack, morrendo na maconha, morrendo na cocaína, na prostituição, no álcool, e aí você vai falar para a pessoa, daí a pessoa fala, eu era da igreja, eu servia a Deus, e você fala, você já é conhecedor da palavra. Não, não é conhecedor. Se fosse conhecedor da palavra, como é que alguém vai abandonar a glória de Deus para se envolver no lixo do mundo? Como é que alguém vai nascer de novo se o pecador que está envolvido com droga, com prostituição, com adultério, com roubo? Como é que você vai falar para a pessoa assim, olha, Deus tem promessa na sua vida. Eu vou lá na cadeia, irmãos. Eu escuto aqueles pastores falando, não, dá uma bibliada na cabeça deles, porque não tem outra coisa lá para bater ninguém. Um monte de bandido, um monte de gente ruim, irmãos, porque ninguém fica na cadeia porque é bonzinho. É raro uma coisa ou outra de alguém que foi condenado injustamente. É raro. Um pior que o outro. E aí vai um pastor lá e fala assim, olha, você é uma bênção. Deus tem um projeto na sua vida. Deus vai fazer de você, vai fazer de você um pecador arrependido. Se isso não é o suficiente para a sua vida, então não tem sentido viver. É por isso que o novo nascimento não é pregado, porque as pessoas querem dizer assim, olha, você já é conhecedor da palavra. Porque você só se desviou do caminho. Não, irmão. Quem é conhecedor não se desvia. Você pode errar. Você é um ser humano. Você pode cair. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Você pode cair. Mas se você é conhecedor da palavra, você vive nela. Eu me lembro quando eu fui casar com a Suzane, e eu falei com ela, com a Thalita, com a Larissa, eu falei assim, vocês só não se esqueçam de uma coisa, nós estamos vivendo um momento difícil, mas nós servimos a Deus, nós somos de Deus, e isso ninguém tira de nós. Não foi isso que eu falei? Falei, isso ninguém tira de nós. Não vai perder o foco, porque simplesmente as coisas não estão funcionando direito, e a gente perdeu o foco. A sua essência vai mostrar quem você serve. Não, eu não estou bem com Deus, vou tomar uma cachaçinha. Não estou bem com Deus, é só um cigarrinho. Não estou bem com Deus, eu só vou sair por aí, pegar uma mulher na rua aí, uma prostituta, porque eu não estou bem com Deus. Não, isso só está mostrando qual é a sua essência. Mas quando você nascer de novo,
Você pode estar exilado lá na Babilônia, no centro da promiscuidade, no centro do erro. E quando você nascer de novo, você olhar a comida que é consagrada a ídolo, você fala, eu não quero comer, eu prefiro comer chuchu, eu prefiro legumes do que me corromper com o mundo, porque eu nasci de novo. E aí quando você nascer de novo, você vai conseguir pregar novo nascimento para as pessoas. Mas isso tem que ser através da palavra. Amém? Amém? Põe para mim, por favor, não está marcadinho ali, Efésios capítulo 5, versículo 24 e 25, e acho que 26 também. Bendito é o nome do Senhor. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao seu marido. Pode passar mais um. Maridos, cada um de vocês devem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar do quê? Mediante. Aqui nós temos um texto que faz a comparação de marido e mulher, e tem muitos que ficam só nessa situação, marido e mulher, e esquece que ali está falando como a igreja é sujeita a Cristo. A igreja que não se sujeita a Cristo, ela não é a igreja de Deus. Deus é o governador da igreja, Deus que manda. Se a gente não se submete a ele, então logo essa igreja não é de Deus. Amém? Agora, se essa igreja é de Deus, o Senhor vai nos purificar a cada dia. Quando cada um dos pregadores passam aqui, pregam a palavra, cada homem passa aqui, prega, cada mulher passa aqui, prega a palavra, essa palavra, ela vai nos purificar a cada dia, por meio da palavra, essa lavagem por meio da palavra. Isso é gerar novo nascimento, igreja do Senhor. Não escutem. Virão dias que as pessoas terão comichões nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina. Não foi isso que nós escutamos sexta-feira? Virão dias que os pregadores vão querer subir aqui, não os nossos pregadores, mas outros pregadores vão subir aqui e vão querer falar assim, olha, Deus está me mostrando aqui uma pessoa assim, assada, e vai começar a falar essas balelas que se fala lá fora. Quando alguém começar a fazer isso, você tem autoridade em nome de Jesus, levantar a mão e falar, ei, irmão, a gente não está acostumado não, a gente está acostumado a ouvir a palavra de Deus, o senhor pode pregar a palavra de Deus? Para com isso, porque isso aí não serve para nada. A autoridade Deus colocou nas suas mãos. Quando começar a pregar outra coisa e começar a falar, nós podemos ouvir a palavra essa noite? Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Porque isso não é palavra de Deus. Isso é palavra do homem, porque a palavra de Deus, ela tem que te purificar a cada dia. Você tem que sair daqui falando assim, eu estou limpo, porque a palavra provocou isso em mim. Vocês sabem que eu não fico pregando sobre isso, não, como eu estou fazendo um paralelo de nascimento, vocês sabem que eu não fico pregando sobre isso. Isso é um problema seu e da sua esposa. Mas a mulher se enche de anticoncepcional. E toma um monte de anticoncepcional, e toma um monte de vacina, e toma um monte de coisa, e aí ela destrói o útero dela, e aí fica cheio de pólipos, fica cheio de doença, porque a Bíblia diz que você veio para esse mundo para nascer, crescer e multiplicar, mas aí você fica cheio de pólipos no seu útero, e daí depois vem na igreja e fala, pastor, ora por mim, eu quero engravidar e eu não consigo. Pastor, vai, ora, e o Senhor Deus concede a graça, e daí as crianças começam a nascer com uma quantidade de problemas, porque simplesmente houve uma mãe e houve um pai que fala assim, não quero gerar filho, o meu corpo, as minhas regras. Só estou fazendo um paralelo, tá? Não tem nada a ver com isso, é problema de vocês. Mas eu quero dizer, não é assim que a igreja está fazendo? Não é da mesma forma? Que ao invés de nós pregarmos vida, nós estamos pregando um anticoncepcional espiritual? Pregando um abortivo espiritual? E o pecador vem na igreja, e ele nem entendeu a diferença de Jesus para Genésio, e nós já queremos batizar, e já batizamos, já queremos dar cargo, e damos cargo e já queremos que faça, mas quando ele chega no meu nível, opa, peraí, não, daí eu amasso, porque o grande aqui sou eu. Como ele não nasceu de novo, volta para o mundo. É isso que o Senhor Jesus ensinou. Mas ele ensinou outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Veja aqui. Deixa eu só, aqui. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15.
embora possam ter 10.000 tutores, numa Bíblia antiga fala 10.000 aios, quer dizer 10.000 pedagogos, 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu mesmo os gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amém? Como é que Paulo gerou a igreja dos Coríntios? Não foi, Paulo não gerou eles simplesmente profetizando algo maravilhoso na vida. Ele foi lá na Lídia, a vendedora de púrpura, lá no livro de Atos, e ela estava lá lavando roupa na beira do rio, e Paulo falou, eis aí mulher, olha que eu estou vendo um grande milagre na sua vida. Não foi isso que ele fez? Ele não fez o rio levantar uma onda de sabão em pó e já lavar toda a roupa dela e falar assim, agora você vai ser uma lavadora espiritual. Foi isso que ele fez? Não. Exaltado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Podem haver 10.000 tutores, podem haver 10.000 pedagogos, podem haver 10.000 professores de boa literatura, pode haver pregadores de todas as formas, porém, a palavra é quem vai gerar o pecador. É a palavra quem vai fazer a pessoa nascer de novo. Se nós não conseguirmos pregar a palavra de Deus, as pessoas não nascerão de novo, só vão virar crente, só vão estar na igreja, bater palma e cantar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, só vão bater palma, cantar e glória a Deus, e pronto, quando vem o primeiro vento, vem a primeira dificuldade, vem a primeira insuficiência, aí saem da igreja. Mas quando a palavra, ela mergulha, veja, vocês foram regenerados, ou seja, vocês nasceram de novo, não de uma semente imperecível, não de algo que passa agora e amanhã se acaba, mas da imperecível, por meio de quê? Aleluia. O que é que faz a pessoa ser regenerada? Então, quando a Bíblia diz assim, é necessário nascer da água e do Espírito, não está falando de batismo, irmão. Para de loucura, vai ler a Bíblia. Não está falando, batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Batismo não significa regeneração. Necessário é nascer da água e do Espírito, então é necessário nascer do batismo e nascer do Espírito. Você sabia que tem igrejas por aí que estão realizando batismo? E está batizando, play. Batismo. E depois tem mais alguém que quer ser batizado? E daí tá o camarada lá fumando um cigarro de maconha, e ele apaga o cigarro, pastor, eu quero. E eles vão lá e batizam o sujeito. Sabia que tem gente que faz isso? Como é que ele vai nascer de novo? Consegue entender? Consegue entender isso? Porque se primeiro a palavra não regenerou ele, o batismo é a última coisa. Primeiro você nasceu da palavra. Primeiro a palavra começou a arder no seu coração e você começou a vibrar com a palavra. Depois você mergulhou na palavra. Depois a palavra te ensinou o que é verdade. Depois que a palavra te ensinou o que é verdade, ela foi tirando toda a sujeira que você tinha, toda a craca, ela vai limpando você. Depois que essa sujeira vai saindo de você, você está pronto para morrer com Cristo. Aleluia. E aí você pode dizer assim, eu já estou pronto para ser crucificado com o Senhor. Eu já estou pronto para morrer com o Senhor. Há um homem na Bíblia que ele tinha essa ideia de que ele estava pronto. Ele viveu com Cristo. E ele viu os milagres. E ele viu a sua sogra ser curada de dor de cabeça. Ele viu Lázaro ressuscitar dos mortos. Imagina isso, irmão. Ele viu o cego Bartimeu voltar a enxergar. E do nada, aquilo que era furado, murcho, voltou a fazer uma bolinha ali. E ele voltou a enxergar. Ele viu o Senhor pegar barro e botar nos olhos do outro, mandar ele se lavar no tanque Siloé, e ele vivia tudo o que era igreja. Tudo o que era igreja. Mas ainda não tinha nascido de novo. Pedro viveu tudo o que era igreja. E o Senhor, pouquinho antes de ser preso, ele falou, Pedro, você vai me negar. Imagina, eu sou crente. Ó, Senhor, todas as suas profecias são boas, mas essa aí você furou, você errou. Aí o Senhor ainda olha para ele nos olhos e fala, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o galo cantou. E Pedro se envergonhou.
Mas isso foi porque ele era ruim? Não, simplesmente porque ele não havia nascido de novo. O que encantava Pedro eram os milagres. O que encantava Pedro era ver as coisas magníficas que Jesus fazia. O que encantava os discípulos era isso, ver ali as coisas que estavam acontecendo, mas não conseguiam ainda entender que aquele que estava ali era muito mais do que um milagre. Ele era Deus manifesto em carne. Eles não conseguiam entender isso. Então, quando o Senhor morre, ele é enterrado e ele ressuscita, ele chama Pedro de novo e ele fala: bom, Pedro, vamos ter uma conversinha agora. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. E ali ele nasce de novo e agora ele estava pronto para morrer crucificado igual a Cristo. Agora não me perguntam mais isso, porque acho que já me conheceram. Mas quando nós começamos a igreja aqui em Curitiba, eu escutava muito de uma pessoa perguntar assim: mas se viesse aí uma situação que proibisse o senhor de pregar, você ia abandonar de pregar? Ou você ia pregar mesmo que fosse morto? E eu sempre falava: eu vou pregar. Eu não tenho problema com isso. Eu duvido, e ria da minha cara como se... acho que ou se convenceu ou então resolveu mudar o assunto. Mas é que quando você nasce de novo, você não mede força para estar na presença do Senhor. Se tudo é um peso para você ainda, as coisas de Deus, porque você ainda não nasceu de novo. Amém? Mas eu estou na igreja. Pedro também estava. Mas eu estou na igreja. Nicodemos também estava. Mas eu estou na igreja, também estava, só que a palavra ainda não fez com que você saltasse da morte para a vida, não fez que as coisas mudassem na sua vida, nascidos da vontade do Senhor, sendo de novo gerados não da semente corruptível, não da vontade do homem, ou da vontade da mulher, mas da palavra de Deus. Por isso que é importante, irmãos, nós darmos ouvidos à palavra de Deus. Por isso que é importante, irmãos, nós darmos ouvidos à palavra de Deus. Deus tem mais para os nossos corações. Vamos ver como que Tiago concorda com nós? Tiago capítulo 1, versículo 18. E aí depois nós vamos para a segunda. Por sua decisão, ele nos gerou pelo quê? Então nascer da água não tem nada a ver então com nascer do batismo? Por sua decisão, ele nos gerou? Uma palavra qualquer, né? Não, palavra da verdade. A fim de sermos os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então já não é Adão, já não é Eva. Então já não é Abel, já não é Sete. Então já não é Noé, já não é sequer Abraão ou Moisés. Agora é eu e você, gerados pela palavra da verdade. E quando começar a nos apresentar diante do trono da graça, nós simplesmente não ficaremos lá atrás. Depois de Paulo eu vou. Vai primeiro Abraão, porque eu sou tão coitadinho. Não. Nós seremos os primeiros frutos daquilo que ele criou. Porque ele disse assim: bem-aventurado aquele que não viu, bem-aventurado aquele que não tocou, bem-aventurado aquele que não caminhou, mas que puderam crer. Há um povo aqui que pode crer hoje na palavra de Deus. Há um povo que pode crer na palavra de Deus. E esse povo vive a palavra de Deus. É esse povo que vive a palavra de Deus. Oh, exaltado é o nome do Senhor. É hora da igreja crescer. É hora da igreja do Senhor amadurecer e entender que nascer da água não é nascer do batismo. Nascer da água é nascer da palavra. É ela que vai gerar no pecador. E é exatamente isso o que o diabo tem feito. Feito com que as pessoas não preguem a palavra. Feito com que as pessoas muitas vezes, não é o nosso caso, mas feito com que as pessoas muitas vezes dediquem 2 horas de música. E 5 minutos para a palavra, e 2 horas e meia para a revelação. E revela identidade, revela CPF, revela o nome da pessoa. Vocês viram esses dias, assisti daquele pobre, daquele menino que estão crucificando ele na internet? E ele foi revelar para uma pessoa, e ele falou: olha, Deus está me mostrando, fala lá para a Aparecida, que tem lá uma vitória para ela, não sei o quê. E a mulher começou a chorar, porque a Aparecida tinha morrido há 7 meses. Isso não é palavra, irmãos. Isso é macumba. Isso é macumba. Com nome de igreja. Mas aquele que é regenerado pela palavra, ele ouve a palavra e a palavra arde no seu coração.
Aleluia. O homem, olha, Nicodemos, eu vou falar uma coisa para você, você pode ser crente o que for, você pode ser temeroso o que for, você pode ter temor o que for, mas se você não nascer da água, você não vai nascer do Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai poder ir para o céu. Era isso que o Senhor estava falando. Por quê? Porque Nicodemos conhecia bem a lei, mas agora a palavra estava viva ali, encarnada. Não é isso que diz o Evangelho de João? No capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, dependendo da versão que você tiver aí. Ou se você quiser no grego, exatamente, aí já está até a palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, fala Deus. E Deus falando, haja luz, haja separações. E Deus falando, haja, haja, haja. E a palavra era Deus. Se você não nascer da água, Nicodemos, se você não conhecer, não nascer da palavra, Nicodemos, você não vai conseguir sair adiante. Aleluia. No versículo 14 fala assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Olha lá. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas na frente, Felipe fala assim: ah, Senhor, como que é isso, Senhor? E ele fala: eu sou o caminho. E aí depois ele usa essas duas palavras: eu sou a verdade e a vida. Aqui está a palavra de Deus. Quando você for falar para as pessoas virem à igreja, irmãos, se você falar assim, ó, vai lá na igreja porque lá tem palavra de Deus, as pessoas vão falar, ah, em todo lugar tem, só que você sabe que não é verdade. Você falar para as pessoas, vai lá na minha igreja que tem um cafezinho, pois isso é verdade, não é todo lugar que tem. Mas as pessoas pensam que todo lugar tem palavra, só que a palavra é a única capaz de regenerar. Mas a Bíblia diz ainda mais, eu já vou encerrar agora, tá bom? Prometo para vocês. A palavra diz ainda mais que você precisa nascer da água e do que mais? Isso. O que é nascer do Espírito? Romanos capítulo 8, versículo 16. É que nós precisamos nascer da palavra e nascer do Espírito. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Isso é nascer do Espírito. O Espírito de Deus dando testemunho de você. Já pensou isso, irmãos? Comece a imaginar essa grandiosidade. As pessoas estão em busca de anjo que vai do lado. Oh, Senhor, manda o anjo Gabriel aqui, manda o anjo Uriel ali, manda o anjo Rafael aqui. Eles inventam até nome de anjo. Terminou com El, é anjo. Manda o anjo Pastel, tá bom. Terminou com El, é anjo. E manda anjo, e manda anjo, e manda. Só que aqui fala outra coisa. Fala que quando o Espírito do Senhor começa a falar assim, ó, eu gosto de você. Quando o Espírito do Senhor fala, olha, eu dou testemunho da sua atitude como crente. Quando o Espírito do Senhor começa a dar atitude sobre você, declara que você agora é filho de Deus, exaltado é o Senhor. O que nós precisamos hoje é sair daqui com um testemunho vivo, que o Espírito de Deus testemunhe que nós somos seus filhos, que nós pertencemos a Ele. E quando o Espírito de Deus testemunha que eu sou seu filho, não existe inferno que possa querer me roubar. Não existe inferno que possa querer me roubar, porque eu fui escolhido para ser filho de Deus. Nascer do Espírito, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso vocês não sabem que vocês é templo do Espírito Santo? E que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Nascer do Espírito é saber que você não se pertence. Irmãos, aqui para nós, que ninguém saiba disso aqui que eu vou contar para você agora. Só os que estão aqui assistindo e alguns irmãozinhos que estão lá na internet, que Deus os abençoe. Mas que ninguém saiba. Você pode morrer falando que você é de Deus. Eu sou de Deus. Repita comigo. Eu sou de Deus. Vai.
Você pode morrer falando, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Só que, se a sua atitude simplesmente faz aquilo que te dá na telha, você é qualquer coisa menos de Deus, porque o texto está dizendo outra coisa. Percebe isso? Eu sou de Deus, pastor, eu sou batizado, e daí? Eu espero que você não vá para o inferno, eu espero que você vá para o céu. Eu estou pregando para gente que vai morar no céu. Mas se você for no inferno, e você estiver na fila do inferno, toca no ombro do irmão, e você vê que ele também é batizado em nome de Jesus. E você vai ver que no inferno terá uma fila enorme de unicistas. Não se engane. O batismo em nome de Jesus é para perdão de pecados, mas se você não quer abrir mão do pecado, o pecado fica com você. E agora o texto diz aí, você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, você passa a viver com o Senhor, mas se você não conseguir entender que você não vive a sua vida, que você vive a vida de Deus, simplesmente as coisas não andarão e você vai testemunhar de quem você é filho. É simples assim. É simples, irmãos. É que as pessoas querem espiritualizar aquilo que não é espírito. Isso aqui é muito natural. Quantos são filhos de Deus? Todos somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, o que nós fazemos a vontade do nosso Pai. Nós vivemos para o Senhor. Por quê? Porque vocês não são de vocês mesmos. Quando você decide, agora sim, quando você decide ser batizado, então você morre para as suas vontades e passa a fazer a vontade do Senhor. Aí a oração do Pai Nosso passa a ter sentido, seja feita a tua vontade. Aí ela passa a ter sentido. Caso contrário, nós vivemos a nossa própria vida. Mais uma ainda para nós, por favor, acho que falta pouquinho. 1 Coríntios 12, 13. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Exaltado é o Senhor. Fique de pé. Fique de pé. Temos algo para fazer esta manhã. E é dizer, vem Senhor e toma o teu lugar. Temos algo para fazer essa manhã, que é entronizar o Senhor em nossas vidas. Porque a todos quanto receberam, a este foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. O novo nascimento é nascer da palavra, que é a água, e é nascer do Espírito. O nascimento do Espírito demonstra que a palavra entrou nos nossos corações. Eu e você jamais poderemos nascer do Espírito se a palavra não está em nossos corações. O que eu quero dizer para você essa manhã, entendam isso claramente, Deus precisa de você, muitas coisas podem ser feitas na igreja através da sua vida, mas entendam isso, a primeira coisa que nós precisamos é nascer da água e do Espírito. A palavra tem que achar guarida em nossos corações, a palavra tem que achar guarida em nossos corações, nós temos que viver na graça do Senhor. Amém? Amém? Amém, irmãos? Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por este momento que nós temos de te servir, te adorar e exaltar o teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, por tua doce palavra, Senhor, que nos inunda cada dia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque quando soar a trombeta, nós seremos arrebatados, Senhor, e viveremos ao seu lado, Senhor, porque nós realmente nascemos de novo. Obrigado, Senhor Jesus, que através deste novo nascimento, nós desfrutamos a bênção da adoção, e por desfrutar da bênção da adoção, nós podemos desfrutar do teu amor, da solicitude paterna. Senhor, nós temos o sobrenome, que é nome sobre todo nome, através dessa familiaridade. Senhor, obrigado, Senhor, que por mais que éramos ingratos, ou somos ingratos, por mais que sejamos injustos, Senhor, por mais que sejamos maus, por mais que muitas vezes não tenhamos sequer temor, Senhor, a tua palavra nos constrange a voltar ao princípio, Senhor, ao antigo rudimento, Senhor, a senda antiga, e entender que o teu Espírito, Senhor, testemunha em nossas vidas. Agora, Senhor, eu te peço que a tua palavra ache guarida em cada coração, e que nós possamos desfrutar do teu poder a cada dia. Amém. Leva teu povo em paz, Senhor, e livra dos homens malfeitores. Abre, Senhor Jesus, as portas dos céus e siga abençoando os nossos irmãos no dia de hoje. Amém, Jesus. Igreja do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós.
Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus os abençoe ricamente.